Olá, meus irmãos. Esse que vos fala é o pregador da graça, Fabiano Santana. Eu estou fazendo essa pequena live para o nosso elevio espiritual, para a nossa edificação espiritual, na noite de hoje, para a honra e para a glória do nome do Cristo ressuscitado. Primeiro eu quero começar lendo aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 11, onde o apóstolo Paulo disse assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo disse para a gente imitar ele, porque ele era imitador de Cristo. Paulo foi o apóstolo levantado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios, o evangelho da graça. E Paulo teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, porque antigamente seu nome era Saulo. O nome Saulo quer dizer no hebraico elevado, grande, exaltado. Olha o que está escrito aqui em Atos capítulo 9. A convenção de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco. Damasco era um bairro de Jerusalém que ficava a 30 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. E pediram carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de se contasse alguns daquela seita, que homens, que mulheres, e os conduzisse para Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus falou na língua dele, no hebraico: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recacitar contra os agriões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, conduziram a Damasco. Então observe, Saulo, ele era perseguidor dos cristãos que se reuniam nas casas ao nome de Jesus. Ele perseguia a igreja de Deus. A palavra igreja no grego quer dizer eclésia, que significa chamar de dentro para fora. Ele perseguia a igreja de Deus, meus irmãos. Perseguia a igreja de Deus, e uma vez que ele perseguia, ele pegava os cristãos e prendia os cristãos. E ameaçava também de morte, né? E Saulo ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Ele pegou uma carta na mão do sumo sacerdote, que era um religioso lá da lei mosaica, e foi para Damasco para prender os cristãos. Só que no meio do caminho ele caiu por terra, porque subitamente o cercou um grande resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então Saulo perseguia a igreja de Deus. Quem persegue hoje a igreja são os intitulados pastores, que perseguem a mim, perseguem a você. Como é que persegue? Quando você não obedece os preceitos mosaicos, quando você não pratica as obras que eles mandam você praticar lá dentro, eles te perseguem com ameaça, dizendo que você vai para o inferno, dizendo que se você não dá o dízimo, o devorador vai na sua casa.
Então eles são os Saulo de hoje que perseguem a igreja de Cristo. Porque a igreja não é um tempo de pedra, a igreja são vidas, são pessoas. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. Então, ninguém pregou o evangelho para Paulo. Quem pregou para Paulo foi o próprio Cristo no caminho de Damasco. O nome Paulo quer dizer no hebraico pequeno, pequeno. Pequeno. Então acontece, ele perseguia a igreja, mas depois ele foi arrebatado até o terceiro céu, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem, que se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Então Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e recebeu as insondáveis revelações da graça de Cristo. Ele recebeu a revelação da graça, meus irmãos. Entendeu? A revelação. Eu não quero dizer que ele foi até o paraíso, porque lá em João 3, livro histórico de João, capítulo 3, eu não quero dizer que ele foi até o paraíso, arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso. Porque em João capítulo 3, versículo 20 diante está escrito que o único que foi até o céu e desceu de lá foi Cristo. Entendeu? Mas vamos dizer assim que Paulo teve uma visão. Ele teve uma visão indo até o terceiro céu, até o paraíso. E quando chegou lá, ele recebeu as insondáveis revelações da graça de Cristo, o evangelho da graça. E aí ele passou a pregar para os gentios o evangelho da graça. E aí ele começou a pregar. Aí Paulo disse, meus irmãos, em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 1, o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós hoje somos filhos amados de Deus, meus irmãos. Filhos amados de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor como também Cristo vos amou e se carregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aí, o que me chama a atenção é que no versículo 17, Paulo disse assim, ó: pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aí no versículo de número 14, ele diz, pelo que diz, desperta tu que dorme, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, as pessoas estão dormindo espiritualmente dentro desses tempos religiosos. Estão dormindo espiritualmente. E Deus, usando o apóstolo Paulo, disse o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dorme, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo estava dizendo para o sermão lá que os dias deles eram maus, dias perversos, dias corruptos, dias maus, meus irmãos, dias maus. Graça e paz para o irmão bem aí, que Deus continue te abençoando. Então, meus amados e queridos irmãos, o evangelho tem que ser pregado hoje. O evangelho da graça de Deus tem que ser pregado hoje. Porque é necessário se pregar o evangelho hoje. O evangelho não é do homem. O evangelho é do Cristo ressuscitado. Em graça, nós já estamos ressuscitados com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 6, Paulo disse: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê, Paulo? Para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, em graça, nós já estamos ressuscitados com Cristo, meus irmãos. Já estamos ressuscitados com Cristo. Em graça também já estamos salvos. Olha o que Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não veio das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nelas. Então é isso, meus irmãos. Em graça já estamos ressuscitados com Cristo. Estamos ressuscitados com Cristo espiritualmente em graça, meus irmãos. Já estamos ressuscitados em Cristo. Em graça também já estamos perdoados. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Olha o que Paulo disse: e quando vós estavais mortos aos pecados na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então ele já perdoou todas as nossas ofensas, meus irmãos. Todos os nossos pecados, obra da carne, já foi perdoado por Cristo. Já estamos perdoados em graça. Já estamos também justificados em graça. Romanos capítulo 5, está escrito assim, ó. Olha o que diz em Romanos capítulo 5. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Em graça, meus irmãos, nós já estamos justificados. Tudo isso para a honra e para a glória do nome do Cristo ressuscitado. Em graça, já estamos ressuscitados. Eu já estou ressuscitado com Cristo espiritualmente em graça. Você também já está ressuscitado em Cristo também em graça, espiritualmente, meus irmãos. Entendeu? Já estamos ressuscitados com Cristo. Em graça também, nós já estamos abençoados. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 1. Versículo 3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante de Deus em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, meus irmãos, nós já estamos abençoado com toda sorte de bênção em Cristo Jesus em graça. Entendeu? Você já é abençoado.
Você não precisa dar envelope dentro de tempo religioso com dinheiro para ser abençoado. Você não precisa dar dízimo em dinheiro dentro de tempo religioso para ser abençoado. Você não precisa frequentar um tempo de pedra religioso para ser abençoado, porque em graça você já é abençoado. Bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E outra coisa, não existe mais maldição na minha vida, nem na sua vida, porque naquela cruz do Calvário, Cristo levou todas as nossas maldições. Olha o que está escrito aqui em Gálatas capítulo 3, versículo de número 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque escrito está: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio por Jesus Cristo. Então o que acontece? Cristo nos resgatou, nos libertou da maldição da lei. Que lei? Da lei de Moisés. Da lei de Moisés, fazendo-se maldição por nós. Ele se fez maldito por nós naquela cruz. Ele carregou todas as nossas maldições. Então hoje não existe maldição na tua vida, não existe maldição na minha vida. Estamos hoje abençoados para a glória do nome de Jesus Cristo, meus irmãos. Não existe mais maldição na minha vida, nem na sua vida. Estamos abençoados. Agora, existe maldição para quem está na lei. Para quem está na lei existe maldição, como está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Paulo disse assim: todos aqueles, pois, que estão nas obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Que livro da lei? A lei de Moisés. Outrora, antigamente, a lei de Moisés era uma lei que matava, porque se o homem adulterasse na lei, era morto apedrejado até a morte. Se a mulher adulterasse na lei, era morta apedrejada até a morte. Então, a lei de Moisés tinha 613 mandamentos. Dar o dízimo, guardar o sábado, era fazer circuncisão, era praticar sacrifício de animais, era praticar a Páscoa. Tudo isso foi abolido com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Se você pratica hoje as obras da lei como sacrifício de animais, e você também dá o dízimo, você está debaixo de maldição. Não é eu que estou falando, é a palavra do Pai que está falando aqui, ó. Todos aqueles, pois, que estão das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las. Então, meus irmãos, nós não estamos na lei, estamos hoje em graça. Só que não é porque nós estamos em graça hoje que a gente pode matar, que a gente pode roubar, que a gente pode se prostituir, que a gente pode fazer o que bem quer, não. Porque se você hoje praticar as obras da carne, tem um preço. O pecado do gentil hoje é a obra da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19, Paulo disse assim, ó: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, gritonaria e coisa semelhante a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aí no versículo 24 Paulo disse: e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e com concupiscência. Versículo 25 Paulo disse: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então, meus irmãos, hoje, em graça, nós não devemos praticar o pecado por nome obra da carne, porque se você praticar isso, tem um preço a pagar. E não paga no céu não, paga aqui para todo mundo ver. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim, ó: não erreis, Deus não deixa se escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então, se você pratica a obra da carne, você vai pagar aqui para todo mundo ver.
Então, em nome do Cristo ressuscitado, é melhor andar no Espírito e não praticar as obras da carne. Porque eu sei que há uma luta, meus irmãos, entre a carne e o Espírito. Ambos guerreiam um para com os outros. Ambos guerreiam um para com os outros. Tanto é que Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 16: digo, porém, andar em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aí no versículo 17 Paulo disse: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas no versículo 18 Paulo disse: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Que lei? A lei mosaica, a lei de Moisés. Quem vive hoje debaixo do Espírito não anda debaixo da lei de Moisés, não anda mais praticando o jejum, porque o jejum era da lei. O único jejum que Deus quer que você pratique hoje é o que está escrito lá em Isaías capítulo 58, versículo 6. Não é esse o jejum que Deus quer que você pratique, que reparta o pão com o faminto, que dê veste ao que está nu, que ajude os necessitados e que pratique a justiça. Esse é o jejum que Deus quer que você pratique hoje, meus irmãos. Porque Deus não quer que você fique com fome para agradar a Ele, porque isso é sacrifício. E isso era da lei de Moisés. O que Deus quer hoje é que você tão somente creia nele e pratique o amor ao próximo. E pregue a verdade, pregue a graça. Pratique o amor ao próximo, como está escrito no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 27, que o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, tua alma e teu entendimento. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. No livro histórico de João, capítulo 13, versículo 34, está escrito: o novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o mandamento, é só o amor, é só repartir o pão com o próximo. É só o amor ao próximo que Deus quer hoje, meus irmãos. Entendeu? Só que, infelizmente, hoje em dia, as pessoas não praticam mais o amor ao próximo. O amor está bem distante. As pessoas pensam no seu próprio umbigo. Mas Deus quer que a gente pratique o amor ao próximo, meus irmãos. Entendeu? O amor ao próximo. Em graça também, nós somos mais do que vencedor. Romanos capítulo 8, versículo 37, pregou Paulo e prego eu. Mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, você é mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu sou mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Entendeu? Ninguém nos separa do amor de Deus. Ninguém nos separa do amor de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 35, está escrito assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos repartidos como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, meus irmãos, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Entendeu? Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Cristo nos chamou para pregar o Evangelho da graça. E nós somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou. Aí Paulo continuou dizendo, no versículo 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nada disso nos separa do amor de Cristo, meus irmãos. Estamos inseparáveis do Pai. Estamos inseparáveis do Pai. Você está inseparável de Cristo. Nem a morte separa dele, nem os anjos, nem o poder, nem os principados, nem o porvir,
Nada te separa do Pai, porque nós estamos inseparáveis do Pai. Entendeu? Nós estamos inseparáveis do Pai. E outra coisa também que eu quero dizer para você. Quem vive na lei hoje está caindo da graça. Gálatas capítulo 5, versículo 4, pregou Paulo aos gauleses, aos galateiros, e prego eu. Paulo disse mesmo assim, olha o que Paulo disse. Vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Todos aqueles que se justificam pelo voto, pelo jejum, pelo batismo nas águas, por sacrifício de animais, por guardar o sábado, está caído da graça de Cristo. Porque, meus irmãos, o evangelho hoje não é mais da lei. O evangelho hoje é da graça. Cristo nos fez ministro de uma nova aliança. Ministro da graça de Deus. Olha o que Paulo disse aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 3, e o versículo 6 de Moneilton Cardoso. O qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, entendeu? A letra mata e o Espírito vivifica. Aí no versículo 7 Paulo disse, e se o ministério da morte gravado com letras em pedra vem em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, o ministério do Espírito, meus irmãos, hoje é o ministério da graça de Deus. Estamos hoje no ministério do Espírito. Bendito eternamente é o nome do Cristo ressuscitado. Eu estou no ministério do Espírito. Vocês estão no ministério do Espírito. Há quem diga que a graça passou, mas isso é mentira. A graça é eterna. Olha o que está escrito aqui no livro de Hebreus, capítulo 12. E o versículo 28. Olha o que Paulo diz aqui em Hebreus capítulo 12. E o versículo 28. Pelo que tendo recebido o reino que não pode ser abalado, reteamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Paulo disse, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, reteamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, meus irmãos. Então nós temos que servir a Deus hoje com reverência e piedade, entendeu? Porque o ministério que nós estamos hoje é o ministério do Espírito, e não o ministério da carne, o ministério do Espírito, meus irmãos. Eu estou no ministério do Espírito, vocês estão no ministério do Espírito, eu estou no ministério do Espírito. Então não é para a gente soltar graça, é para a gente reter a graça. Reter a graça. Assim como a terra é eterna, a graça também é eterna. A graça é eterna, meus irmãos. Entendeu? Não é para você soltar graça, é para você reter a graça. E nós estamos em um reino hoje inabalável. O reino que nós estamos hoje é o reino do Espírito inabalável. Pelo que, tendo recebido um reino que não se pode ser abalado, reteamos a graça, pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Aí o que acontece? Alguns pregadores dizem que a graça não é para nós não, que a graça passou. Isso é um absurdo, porque Paulo disse aqui, ó, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, um reino inabalável, reteamos a graça, pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Então, meus irmãos, é para reter a graça, não é para soltar a graça, é para reter a graça, guardar a graça de Cristo, entendeu? Bendito eternamente é o nome do Cristo ressuscitado. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Em graça também nós já estamos libertos. Livro histórico de João, capítulo 8, versículo 32, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós já estamos libertos dos dogmas religiosos,
Nós já estamos libertos desses tempos de pedra religiosa onde o Pai não habita, porque o Pai habita hoje dentro de nós e não em tempo de pedra. Nós que somos um templo hoje, lá em Atos capítulo 17, versículo 24, Paulo disse assim, ó, olha o que o apóstolo Paulo disse, assistindo o Espírito Santo: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em um templo feito por mão de homens. Versículo 25, nem tampouco é servido por mão de homem, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é o que dá a todos a vida e a respiração de todas as coisas. Entendeu, meus irmãos? De todas as coisas. Então ele não habita hoje em um templo feito por mão de homem. Onde é que ele habita? Em nosso espírito. 1 de Coríntios capítulo 3, versículo 16, pregou Paulo e prego eu: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita dentro de vós? Nós somos o templo de Deus e o Espírito Santo habita hoje dentro de nós, meus irmãos. 1 de Coríntios capítulo 6, capítulo 6, versículo 19, está escrito: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sou de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, meus irmãos, nós temos que glorificar hoje o Pai no nosso espírito e glorificar a Deus, meus irmãos, porque o Pai habita hoje dentro de nós, entendeu? O Pai não habita hoje em tempo de pedra religioso, ele habita hoje dentro de nós. Então é esse o evangelho que nós temos que ser pregado hoje, o evangelho da graça, o evangelho do Cristo ressuscitado. 1 de Coríntios capítulo 6, versículo de número 16, Paulo disse assim, ó: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse dois numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Aí no versículo 19 ele disse: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sou de vós mesmo? Então nosso corpo hoje é o templo do Espírito Santo, meus irmãos. O Espírito Santo habita hoje no nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito. O Espírito habita dentro de nós. Você é o templo do Espírito. Eu sou o templo do Espírito. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu louvo a Deus pela vida aí da minha sogra Araci Lima Reis, de Feira de Santana. Que Deus continue te abençoando, te dê muitos anos de vida, multiplique as tuas forças, a tua saúde, em nome do Cristo ressuscitado. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa Mona Lisa Santana, também, que está assistindo a minha live. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Neilton Cardoso, do irmão Ben, que é um pregador também do Evangelho aí, abençoado, irmão Ben. Que Deus continue te abençoando, multiplique as tuas forças, a tua saúde, em nome do Cristo ressuscitado. Eu louvo a Deus pela vida de todos que estão me ouvindo aqui nessa live. Eu quero dizer uma coisa para vocês: nós não estamos mais hoje guiados pela lei de Moisés. Paulo pregou e disse mesmo assim, ó, lá para os Galateiros, em Gálatas capítulo 1, e o versículo de número 6. Maravilha-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Por quê? Porque os pregadores da lei, Pedro, Tiago, João, estavam pregando para os galateios que a salvação não era só através do sacrifício de Cristo na cruz, não. Que a salvação dependia da circuncisão, de guardar o sábado, de dar o dízimo, de praticar as obras da lei. Aí Paulo já havia pregado a graça para os galateios. Aí Paulo diz assim: eu estou maravilhado porque vocês agora, tão depressa, passou do evangelho que eu vos preguei para outro evangelho. Aí Paulo disse no versículo 7, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Aí no versículo 8 Paulo disse: mas ainda que nós mesmos, nós quem? Paulo, Timóteo, Silvano, que pregava a graça também, mas ainda que nós mesmos
Mas ainda que nós mesmos, ou antes do céu, vos pregue outro evangelho, além do qual já vos tenho pregado, seja amaldiçoado, seja anátema. Qual era o evangelho que Paulo pregava? O evangelho da graça de Deus. Então Paulo disse, se alguém ensina outra doutrina, outro evangelho, seja anátema, seja maldito. No versículo 9 Paulo disse, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do qual já recebeste, seja maldito, seja anátema. Então, meus irmãos, o evangelho que nós temos que pregar é o evangelho da graça de Deus. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, que Deus em Cristo continue abençoando a todos, em nome do Cristo ressuscitado, amém. Eu vou fazer uma breve oração, terminando essa live aqui nesta noite. Senhor e Cristo, eu quero te pedir que essa palavra corra e seja glorificada. Eu quero te pedir que o Senhor continue abençoando o meu sermão, Pai, pelo poder do Evangelho, porque pregou Paulo e pregou eu em Romanos capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus não é rodar, não é gritar, não é sapatear. Poder de Deus é o Evangelho. Quando se prega o Evangelho, o poder de Deus se manifesta. Então, pelo poder do Evangelho, eu declaro, Pai, pelo poder do Evangelho, eu declaro que os aidéticos já estão curados, que as pessoas que estão no leito da UTI já estão curadas, que as pessoas que estão morrendo agora no leito de UTI, o Senhor não vai deixar morrer, porque o Senhor, meu Pai, é o Deus que dá vida. O Senhor veio para dar vida, o Senhor não veio para matar, o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Eu creio, Pai, pelo poder do Evangelho, Pai, que eu não tenho nenhuma enfermidade, eu estou curado em nome do Cristo ressuscitado. Eu não tenho câncer, eu não tenho HIV, eu não tenho doença nenhuma, eu estou curado em nome do Cristo ressuscitado. Tudo isso para a honra e para a glória do Cristo ressuscitado. Pai, eu profetizo em graça, Pai, que essa palavra vai correr e quem ouvir essa palavra vai se libertar do sistema religioso e vai vir para a graça de Cristo, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Assim, Fabiano Santana, pregador da graça, que Deus continue abençoando a todos. Amém.